Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima noite a todos. Estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios da Unifage, juntamente com a nossa TV Artes, em parceria com a TV Cultura, Fundação Padre Anchieta, para mais uma edição do programa Papo de Impacto. Eu sou Flávio Paceta e hoje eu estou aqui com uma visita muito, mas muito ilustre de uma pessoa que eu conheço há muito tempo e que para mim é um mago da comunicação, além de ser um equilibrista. É uma pessoa que consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, com aquela visão que eu tenho sempre, que é aquele cara que está no circo, naquela corda, que não tem rede embaixo, com um monociclo, e ele ainda tem nas duas mãos ali 2 palitos para ficar equilibrando um monte de prato rodando, e chega até o outro lado bem. Então esse cara para mim é o Edinho Baff. Edinho, obrigado pela presença aqui, prazer enorme ter você no nosso programa. Eu que agradeço, Flávio. É uma imensa satisfação estar aqui com você, que é um craque em diferentes áreas, né? Você dificilmente encontra alguém que é muito bom numa área, mas você é um profissional que é muito bem sucedido em diversas áreas. Agradeço, eu tenho o privilégio de conhecer você já há bastante tempo e sempre acompanhei a sua trajetória. Estar aqui com você hoje, parabéns pela forma como você conduz tão importante área na área do conhecimento, como a Unifage, e esse projeto também aqui com o Papo de Impacto. É uma imensa satisfação estar aqui. Eu que agradeço, Edinho. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, que eu sei que é corrido, né? É lógico que agora a eleição acabou, mas aí já começa toda a outra parte que é relacionada ao pós, né? Então, são várias frentes que eu sei que você consegue aí dinamizar e fazer todo esse trabalho aí muito bem feito. Edinho, a primeira pergunta que eu faço para os convidados que vêm aqui é muito simples. Quem é Edinho Baff? Um apaixonado pela comunicação e pela vida. E eu costumo dizer que vida é movimento e comunicação também. Eu sou jornalista, graduado, mas depois do curso superior em jornalismo, sou de São José do Rio Preto. Minha família é uma cidade muito especial que eu gosto muito, né? Sou filho de jornalista, fotógrafo. Meu pai construiu uma carreira muito bem sucedida lá em Rio Preto durante 40 anos e inspirou tanto eu quanto o caçula, meu irmão Guilherme também, que seguiu no jornalismo. Ele mais especialmente na área de fotografia, como meu pai. E eu vim para cá, para a região, para fazer isso em 97. 97. Fazer a graduação. Aonde que você Na PUC Campinas. Na PUC Campinas. Bem aqui do lado. E então morei por muitos anos em Campinas, cheguei com 17 anos. Eu brinco que quando eu saí de Rio Preto com 17 anos, sempre que eu tenho oportunidade numa palestra ou num bate-papo, eu recordo que eu tinha muitos sonhos na bagagem, né, na mala, né? E depois de 23 anos de carreira que eu tenho hoje, eu posso dizer que eu não concretizei nenhum daqueles sonhos do jovem que sonhava em fazer jornalismo, mas que sou extremamente feliz e orgulhoso da carreira que eu construí. Porque, Flávio, geralmente, isso nos anos 90, né, 97, você quando escolhia fazer o curso de jornalismo, você sonhava em ir para a redação de um jornal, de uma revista, de uma TV, de um rádio. A assessoria de imprensa era meio que uma espécie de um patinho feio dentro do curso de jornalismo, porque ainda estava engatinhando, né? Era uma área que ainda não absorvia tantos profissionais. Mas eu logo que me formei em 2000, eu tive a oportunidade, com 21 anos apenas, de ser convidado para ser assessor de imprensa da Prefeitura de Olambra, morando em Campinas. Que bacana. E de lá para cá eu fiquei 8 anos consecutivos como... Na época quem era o prefeito lá? Celso Capato. Celso que é o pai do atual prefeito, Fernando Capato. Perfeito. Então eu com 21 anos de idade, tinha acabado de me formar, morava em Campinas. Menino de tudo, né? Já tinha... Mas já tinha que ter exatamente. E aí eu fui ser assessor de um prefeito que já tinha sido prefeito uma vez, estava iniciando o segundo mandato, né? E aí eu aprendi demais. Com 21 anos, eu me tornei o responsável pela comunicação da Prefeitura de Olambra, uma cidade turística, conhecida em todo o Brasil.
um dos principais destinos turísticos do país. E aí eu acumulei muitas experiências na área de assessoria de imprensa pública, né, comunicação pública, e me apaixonei pelo marketing político e aí pelas campanhas eleitorais. Então foi... Mas quando eu brinco, eu falo, eu sonhava ir para a redação de um grande veículo, de uma TV, mas eu sempre digo aos profissionais mais jovens, mais novos, eu compartilho que nós precisamos estar preparados para as portas que se abrem. Exatamente. Né? E muitas vezes o mercado não abre a porta que você deseja. Mas quando você entende que o mercado é dinâmico, que você também, e que a felicidade não tem apenas um único roteiro, você se permite novas experiências. E às vezes a porta que se abre é até melhor, né? Exato. E aí eu digo, depois de 3, 4 anos de formado, eu recebi convite para ir para a redação de um grande jornal impresso e eu não aceitei, porque eu já tinha me apaixonado pela assessoria de imprensa, pela questão da estratégia de comunicação, construção de discurso. Como você disse no início aí, eu agradeço as palavras de carinho e reconhecimento, né? Pela gestão de crise, prevenção e gerenciamento de crises, né? Então, tudo isso é do universo da comunicação, que é um universo infinito. Legal. O Edinho está me presenteando aqui com um livro, pessoal, muito bacana. É O X da Eleição, Comunicação e Estratégias. Esse livro aqui está disponível para vocês pela editora Serié, é isso? Serifa, pela Serifa. Um livro bacana para ser lido, bem legal, vou pedir para ele autografar para mim. Ele tem vários outros trabalhos. Página que esse livro tem uma curiosidade, Flávio, porque qualquer página que você abrir, você já tem uma mensagem com início, meio e fim. Que bacana. Então, até o autor do prefácio, que é o Igor Paulinho, um jornalista muito bem sucedido, ele faz um paralelo que seria Minutos da Sabedoria do Marketing Político. Que legal. Porque... É o setor Pastorinho, né? Essa sabedoria, você abre aí no marketing exatamente. político. Bacana, então, vou usar bastante, viu? Porque o universo da comunicação política também, ele é muito dinâmico e eu sempre falo que não existe verdade absoluta, né? Cada um conta a história com os olhos que vê, enxerga o mundo. Entende. Mas é isso. Edinho, eu agradeço muito, e o Edinho tem vários outros livros aí publicados, outros trabalhos muito bacanas, tive o prazer de estar em vários deles de lançamento, né? Muito legal. Mas eu queria te perguntar, Edinho, como é que são os bastidores dessa questão das eleições? Porque assim, você deve ter os seus ícones, né, dentro daí de comunicação e tudo mais, nessa parte de marketing político, mas uma curiosidade muito grande que o pessoal tem é essa. Como é que funciona, como é que é o dia a dia? Que o pessoal vê, na verdade, normalmente, aquilo que aparece pronto na televisão, né? Na mídia hoje, principalmente em redes sociais, que está muito em voga, mas tem todo um backstage atrás disso, né? E a pessoa que fica sempre focada nisso é justamente a pessoa que comanda essa parte. Como é que é? Dá para falar um pouquinho? Não tudo, né? Que eu sei que tem coisas que a gente não pode falar, mas aquilo que você passa, como é que são os perrengues, como é que funciona isso? Olha, é uma área muito desafiadora, porque a política, né, quando a gente fala do ambiente público, nós estamos falando de autoridades, muitas delas eleitas democraticamente, então não existe democracia sem eleição, né, e não existe eleição sem candidato eleito. Então, e não há nada mais valioso num processo democrático do que o voto. E é o voto que legitima o vereador que está na Câmara, o prefeito eleito, o deputado, o governador e o presidente da República, e o senador. Então, quando você faz parte de uma equipe de comunicação, vamos falar de um prefeito, que você trabalha dentro de uma prefeitura, e aí ele é candidato à reeleição, você tem ali, ele vai para um processo eleitoral. E eu sempre digo que a eleição é como uma espécie de vestibular. Ele vai se preparar, ele vai se colocar tudo aquilo à prova que ele fez, né, para a aprovação da população. Então, a pressão é muito grande. E muitas vezes, o profissional de comunicação, eu sempre digo que ninguém é dono da verdade. Não há profissional de comunicação que saiba tudo e que não erre, e também não há autoridade
né? Não há o dono do mandato, Claro. o político, isso é muito comum, que saiba tudo também. Claro. Então, é sempre muito importante, a melhor combinação é quando você tem o profissional de comunicação, seja ele um assessor de imprensa ou um marqueteiro político, próximo ao candidato, que fale, olha, se você falar isso diante da opinião pública, você pode ter essas consequências. Vai repercutir dessa forma. O bom profissional de comunicação é aquele que consegue mostrar para o seu assessorado cenários possíveis, como os desdobramentos de atitudes que ele toma, de palavras que ele diz na mídia, para a imprensa. Então, porque diante da repercussão negativa, você tem que ter uma postura diferente, né, numa gestão de crise. A gestão de crise entra aí. Então, é muito... E às vezes nos bastidores, como você colocou, há uma disputa muito forte e intensa, porque o candidato, especialmente numa campanha eleitoral, seja ele um candidato a prefeito, esse ano foi ano de eleições municipais, ele não está cercado apenas de profissionais de comunicação. Então ele tem um assessor político, ele tem um assessor jurídico, ele tem os líderes da cidade, né, o presidente de uma associação de bairro, são os vereadores, todos eles querem contribuir para que o candidato seja bem sucedido nas urnas. Mas nem sempre todas essas opiniões são estratégicas. Então, o profissional de comunicação, nos bastidores, ele enfrenta muitas dificuldades para fazer com que a sua ideia prevaleça. É claro que ele também tem que ter estratégia de como abordar determinado assunto com o candidato e determinar o que é mais importante. Aí entra o jogo de cintura. Exato. Né, eu sempre digo, Flávio, que eu carrego isso comigo. Eu não quero ganhar todas as disputas, todas as discussões, mas sim aquelas que eu considero mais importantes. Então você abre mão de... Escolher a batalha, né? Exato. Escolher as batalhas para poder ganhar a guerra. É a arte da guerra de Sun Tzu, né? Exatamente. Bom. Edinho, fala uma coisa. Você está falando da questão de gestão de crise, etc., quando o candidato está falando. Mas aí ele se elegeu. E aí você tem sempre o órgão de assessoria de imprensa, que assessora, e tem a comunicação, vocês estão sempre em conjunto, é basicamente na minha concepção, tá, de leigo, é uma coisa que funciona muito em conjunto. Mas o que eu fico pensando? Porque às vezes tem candidato que é difícil segurar a boca dele, né? Que ele sai falando e metralhando um monte de coisa e depois ele vai pensar no que falou. Porque às vezes a personalidade dele é muito forte, né? E isso a gente vê no legislativo, no executivo, é muito comum acontecer. Como é que funciona trabalhar com esse tipo de candidato, né? Com esse tipo de candidato eleito, de titular de um mandato eletivo, seja no executivo ou no legislativo? E quem que é a pessoa para você que é um ícone hoje, que você tem assim como um cara que, olha, esse cara conseguiu fazer isso, além de você aqui. Mas em âmbito nacional, em coisas assim que a gente tem pelo Brasil. Olha, Flávio, primeiramente, quando você questiona a questão da personalidade de cada candidato ou depois de eleito, realmente isso você colocou com muita propriedade. Quem disputa uma eleição, quem tem coragem de disputar uma eleição, submeter seu nome para aprovação da população, eu sempre digo que o ato de pedir voto é um ato de coragem. Né? Eu respeito demais todos aqueles que vão para o processo eleitoral, seja candidato a vereador, candidato a prefeito, a qualquer cargo, porque muitas vezes fazer política no Brasil, especialmente, depois de muito tempo de desgaste, não é fácil. Então, o que acontece? Depois de eleito, eu já assessorei candidato que depois de eleito falou assim, Edinho, olha, eu já sei o que você pensa de trás para frente, frente para trás, mas agora é do meu jeito. Eu vou falar tudo aquilo que eu não falei até agora. Eu falo, tudo bem, ok, a gente tem que respeitar. Nenhum assessor de comunicação domina o seu cliente a ponto de determinar o que ele fala. Ele só consegue influenciar se o assessorado, no caso, o prefeito, hipoteticamente, se permitir ser assessorado. Entendi. E muitas vezes eles
reagem de maneira passional, intempestivamente e pagam uma conta alta. E depois reavaliam que agiram de maneira equivocada. Então, eu acho que o maior desafio do assessor de imprensa, primeiro, é ganhar confiança e mostrar que numa gestão de crise, numa crise, quando a crise ela chega, eu sempre falo nos meus livros, aliás, você esteve presente no lançamento do meu primeiro livro, em 2014, que foi, Comunicar com Estratégia Faz a Diferença. E muitas vezes o que eu digo é o seguinte, a crise ela não chega sem avisar. Entendi. A crise não acontece de repente. A crise é uma somatória de indícios ignorados, desprezados. Entendi. Então, eu vou dar um exemplo. A autoridade, hipoteticamente, ela utiliza um carro público, ela pega o seu carro e para numa vaga que não é destinada para aquele veículo. Aí você avisa uma vez, você avisa 2 vezes. Quando acontece a terceira vez... É difícil, não tem como. Então a crise ela avisa. Ela já avisa. Mas muitas vezes o excesso de confiança do político se transforma numa soberba que ignora os riscos. Maravilha. Então, sempre eu recomendo que excesso de confiança tem que ser colocado nas palavras, nas virtudes, mas tem que tomar muito cuidado para prevenir a crise. Eu agradeço, assim, coração, Edinho, esses conselhos que você está dando. Espero que bastante gente aqui que está assistindo o programa veja essa técnica toda, porque, na verdade, não se aplica só à questão da assessoria de imprensa, da assessoria de comunicação. Ela é, na verdade, regra para o dia a dia, principalmente aí na questão empresarial, né, no dia a dia da gestão de crises. E eu agora queria, Edinho, pedir licença para você, para a gente chamar um intervalo rápido. E no próximo bloco nós já voltamos para falar da questão do seu ídolo. Para a gente falar e ver quem é teu ídolo. Então, pessoal, rápido comercial e já Papo de Impacto volta aqui com vocês, direto dos estúdios da Unifage, Campus 1 aqui em Jaguariúna, nosso Centro Universitário de Jaguariúna, onde se encontra a nossa TV Artes e parceria com a TV Cultura, Fundação Padre Anchieta. Até já!